Vamos lá, pessoal, boa tarde. O que nós temos de novidade hoje para mostrar para vocês, que está acontecendo aí hoje, praticamente em todos os veículos que estão sendo lançados, é a injeção direta, né? Para a gente falar de injeção direta, o assunto é muito amplo, muito grande. E aí a informação, um pouquinho daqui, um pouquinho dali, não é tão legal. Então o que eu resolvi fazer para ficar melhor para vocês? Eu resolvi fazer um assunto sobre um sistema de injeção direta, que é esse cara aqui, do motor EA211 da Volkswagen TSI. Então aqui tem algumas novidades aí que a gente já está se deparando com isso, né? As oficinas já começam a receber esses carros lá na oficina, e daqui para frente é disto para frente que vai acontecer. Então aquele sistema que nós tínhamos para fazer a manutenção, aquela metodologia, aquele diagnóstico, tem que ser um pouquinho mais ampliado para a gente poder realmente conhecer como é que funciona o sistema. Então aqui nós temos o motor EA211, é um motor de 3 cilindros. Os 3 cilindros já estão obedecendo aí aquele programa Inovar Alto, né, que é um programa que está se encerrando este ano, 2017. Inovar Alto é aquele programa proposto entre governo e montadoras. Vocês devem estar sabendo o que é isso, né? Onde a proposta é produzir motores mais eficientes, mais econômicos e menos poluidores, né? Então, este motor é um resultado desse projeto, né? Assim como o de outras montadoras. Então, ele está atendendo perfeitamente o programa Inovar Alto. Portanto, é um motor de 3 cilindros, né? Não necessita de 4 cilindros, que já é uma grande novidade para vocês. Beleza? Aqui nós vamos falar sobre o AP TSI. Então esse é a cara da aplicação desses motores. A Volkswagen chamou esse projeto de Blue Motion no mundo, Volkswagen Mundial. Então todos os motores dela, todos veículos produzidos por ela que tem essa logotipia, né, esse logotipo Blue Motion, significa que já são na geração desses motores. E daqui para frente vai ficar mais apertado ainda em termos de emissões. O que virá depois disso tudo que a gente está vendo aí? Eu acredito que seja o híbrido. É uma grande tendência para o híbrido. Vários carros aqui em São Paulo já estão circulando, em algumas capitais, táxis. Então eu acredito que antes do elétrico, do veículo puramente elétrico, tenha essa tecnologia híbrido, que é a mistura do motor de combustão interna com o motor elétrico, tá certo? Portanto, eu acredito que este projeto seja um dos últimos projetos para motores de combustão interna, somente veículos com combustão interna. Aqui nós temos um motor, é o primeiro motor com injeção direta, turbocompressor com tecnologia flex. Ou seja, ele pode trabalhar com álcool, gasolina ou a mistura dos dois. Alguém já teve a oportunidade de andar num carro com esse motorzinho ou não? Num AP? Parece um carrinho elétrico, é muito esperto. Muito esperto, principalmente em saídas, em baixas rotações. Sabe por que isso ou não? Por causa do turbo. O turbo desse motor, ele funciona em baixas, daí o grande lance. Porque normalmente um turbo começa a funcionar a partir de uma determinada rotação. Esse não, esse já em baixa, você já tem a disponibilidade da potência. É só acelerar que o bicho obedece. O motorzinho menos de 1 litro, né? A gente chama 1.0, na realidade é menos, é 997 centímetros cúbicos, né? Bom, o que ele tem de diferença entre os outros motores? Ela tem injeção direta de combustível, turbocompressor com controle de pressão acionado eletronicamente, é monitorado pelo módulo, um comando de válvula acionado por correia dentada, coletor de escape integrado junto, coletor e escape, tudo uma peça só, cabeçote, uma peça só, né, consolidada. Uma carcaça da válvula termostática integrada junto com a bomba d'água. A bomba d'água acionada por comando de válvulas, através do comando de válvula de escape. Então aproveita o movimento do comando de escape. Esses comandos, ele tem variação, os dois comandos, eles conseguem variar até 40 graus, uma loucura isso, imagina só, né? Então você imagina uma válvula aberta, uma válvula de escapamento, de admissão aberta, junto com uma válvula de escape. Consegue imaginar isso? E está fazendo admissão
Isso é loucura. Variação de comando de válvula de escape, como eu falei, é uma bomba d'água, né? Uma bomba de óleo com paleta, com regulador de pressão. Então essas são as novidades introduzidas, sem falar da parte construtiva, né? Sem a gente entrar em materiais. Materiais, se for na linha de pistão, pegar um pistão desse carro é totalmente diferente dos pistões em materiais do que vocês conhecem. Isso tudo para atender aí exigências de emissões, né? Aí uma vista panorama, uma vista explodida do motor, uma vista panorâmica, né? Nós vamos falar um pouquinho de cada um desses componentes, vamos tirar algumas dúvidas, fazer alguma apresentação sobre o comportamento de cada um deles. O sistema de admissão de ar começa lá pelo coletor de admissão, passando pelo filtro, e logo em seguida ele tem os sensores. Já tem uma diferença aqui, né? Esses sensores são sensores de pressão. Inclusive, um deles já se comunica diretamente lá com o sistema de turbo. Então, aí é um conjunto, né, vocês observam que o sistema o coletor de entrada de ar é tudo compacto, é tudo uma peça consolidada, uma peça só, única, uma peça única, né? São dois sensores de pressão e temperatura, um de pressão e temperatura, que estão montados, né, em cima aqui da própria de admissão. Então, no momento que está se admitindo o ar, ele já está trabalhando lá no conceito de achar a melhor mistura, a melhor relação para aquela condição de funcionamento do motor. Correia dentada não tem muita novidade. O que ele tem de novidade é que a durabilidade. Isso significa que nós vamos começar a ter uma manutenção. E vai ter que fazer, não tem jeito. Quando a gente fala em manutenção programada para o cliente, né, para o dono do carro, ele fica meio assim, porque no conceito dele está tudo funcionando perfeitamente, porque fazer uma manutenção. Só que esse tipo de tecnologia, ele exige uma manutenção periódica de quilometragens em quilometragem. Então tem lá 50 mil quilômetros, eu tenho que verificar isto, trocar isto, para me ter uma durabilidade nesse motor. Caso ele não faça isso, consequentemente, vocês vão ver, ele vai ter um prejuízo aí. Nós já estamos falando de cabeçote. Estourar uma correia dessa já vai um cabeçote para o vinagre, junto com os coletores. Então, isso que ele tem de novidade. Aqui o alojamento de válvula junto com a tampa do cabeçote, onde estão alojados os dois comandos. Esses dois comandos, se porventura, camarada bobear na troca de óleo, pois não. Perdão? 100 mil, estão falando genérica, 100 mil, 150 mil. Se ele entrar na linha Ford, banhada a óleo, com 150 mil quilômetros. Então, o cara vai ter uma durabilidade maior, porém vai ter que fazer a manutenção. Não é esperar acontecer um problema para fazer a manutenção. Porque se acontecer uma zebra de uma correia dessa estourar, ele vai ter que trocar isso daqui, ó. Que não troca o comando individual, o comando não sai, é uma peça única. Então aí já começa a penalidade. Meio motor aqui nós estamos falando. Meio motor. Em termos de valores, né? Então tem que tomar um cuidado muito grande, porque tem que seguir esse plano de manutenção. Vai lá no porta-luva do carro, pega o manual do proprietário, tem lá a coluna de manutenção, e ele tem que seguir aquela manutenção. Isso daí já é uma sinalização, né, gente? É mudanças de conceitos, de hábitos, né? O brasileiro, por N motivos que a gente não vai entrar no mérito da questão, mas ele não faz a manutenção preventiva, né? Ele só faz justamente na hora que apresenta uma anomalia. E aí que é o problema, né? Ele não está preparado para aquela manutenção, a manutenção é cara, esbarra em outros detalhes, aí às vezes falta de conhecimento do profissional, aí a manutenção vai ficando cada vez mais cara. Cada vez que eu erro, eu estou aumentando o valor da manutenção, né? Então, estou falando genericamente, não é só desse motor, né? De todos esses motores atuais. Então, tem que ter um cuidado, principalmente em troca de óleo, né? Período da troca de óleo, o tipo do óleo que está sendo utilizado. Trocar o óleo hoje, trocar óleo é uma atividade técnica. Não é mais pura e simplesmente o camarada abrir o bujão e drenar o óleo, né? Como nós fazíamos no passado. Qualquer posto de gasolina fazia isso, né? Hoje esse trabalho de troca de óleo é um trabalho que nós, eu digo, a mecânica tem que fazer, tem que vender esse trabalho, esse serviço.
examinar antes, trocar o óleo, examinar o óleo para ver como é que está o óleo, se não está contaminado. Como que, por exemplo, você mora onde? Onde você mora? Minas Gerais. Minas Gerais. Que cidade de Minas Gerais? Oliveira. Oliveira é do lado de Belo Horizonte, é grande Belo Horizonte, né? Então, Oliveira, por exemplo, imagina um cara que mora em Oliveira. Oliveira é como Guarulhos aqui nosso, né? Em termos de distância, quem é daqui de São Paulo. Então, veja bem, o camarada que tem um carro desse lá em Oliveira, ele vai trocar o óleo. Aí você põe um puta óleo no carro para 10 mil quilômetros. Só que Oliveira é desse tamanho, ó. Quando é que ele vai fazer 10 mil quilômetros? Daqui um ano. Daqui um ano, como que está esse óleo? Então, a primeira coisa que tem que se conhecer hoje é saber, o pessoal aqui do Rio Grande do Sul também, são de cidades não tão grandes, onde os percursos são pequenos, né? E muitas vezes o camarada dá partida no motor de manhã para ir trabalhar, o motor mal aquece, ele já chegou no destino. Ele já chegou no destino, desliga esse motor aí, na hora do almoço, a mesma coisa, à tarde, enfim. Quer dizer, ele tem que ter uma manutenção diferenciada. Eu não posso, pura e simplesmente, ficar marcando para 10 mil quilômetros. Na hora que ele vier para trocar 10 mil quilômetros, você já não tem mais nada, né? E aí é o prejuízo. Então, esse é o tipo de serviço que a gente tem, né? Nós mecânicos temos obrigações de orientar o dono do carro, de acordo com a utilização dele. Eu moro aqui em São Paulo, mas para mim me deslocar daqui, eu moro aqui no aeroporto de Congonhas, para mim me deslocar daqui de Congonhas até o centro são 8 quilômetros, é 1h30, 2. Imagina 2 horas num trânsito pareando, para andar 8 quilômetros, imagina o desgaste. Então como é que eu posso trocar um óleo para 10 mil quilômetros? Claro que não, né? Então são coisas que estão vindo, que vem vindo para nós aí, que a gente vai ter que trabalhar melhor essa questão de manutenção. Bom, falando aqui nesta peça única, aqui eu tenho o controle, são dois solenoides que estão nesta região, que são os controladores através de eletrohidráulicos, né? São comandados eletricamente, uma passagem de óleo, aonde ele comanda a variação dos comandos, né? Não é muito novidade para nós, a novidade é que são dois, um para o escape e outro para a admissão. Outra coisa são os sensores de fase, são 2 sensores de fase, tanto para a válvula de admissão como para a válvula de escape, é novidade, porque normalmente nós não temos isso, né? Nos motores convencionais a gente só vê um sensor de admissão. E a peça integrada, uma peça única, comando, polia dos comandos, tudo num único pacote que eles chamam, né? Os comandos aí de admissão de escape, aqui os sensores que eu comentei aí no slide anterior. Esse comando também ele tem os lifts são os cames, né? Esses cames eles são introduzidos num tubo, num eixo, através de temperaturas. Ele não é fundido, não é usinado. Isso significa que ele é passível de mudança. E muda mesmo. E muda de posição. Então é mais um serviço aí que a gente vai ter que ficar esperto. E na hora de trocar, eu não sei como é que vai ser para trocar só o comando, porque só o comando, por enquanto, ainda não troca. Mas entenderam o que eu estou falando, que eu estou querendo dizer, né? Nesses motores AP que nós temos aí, o comando é igualzinho. Então tem um tubo e tem o lift dele, como chama, o came. Tem o came dele. E por algum motivo, esse came ele sai de posição. E quando sai de posição, eu tenho obrigado a pegar aquele comando, jogar fora e colocar um novo. Aqui no caso, não dá para mim trocar só o comando. Por enquanto ainda não tem essa possibilidade. Não sei se isso vai existir no futuro. E ele consegue fazer uma variação, aqui que vem o pulo do gato, uma variação de admissão de 50 graus e de escape 40 graus. Então vocês imaginam como que isso está funcionando, sei lá, a 2.500 RPM, uma velocidade violenta, e nessa velocidade todas as válvulas abrindo e fechando dentro de um conceito, né? Dentro de um diagrama desse de 40 a 50 graus. Ou seja, eu tenho tanto a válvula de admissão como de escape, naquele momento elas estão abertas. E o que é escapamento sai e o que é de admissão entra. Aí que entra aí o conceito do fluxo dos gases e tudo mais que a engenharia desenvolve. Então isso é o que tem de novidade. Muito bem, o que mais que ele tem de novidade? O cabeçote, né? O cabeçote integrado, fundido em alumínio também.
Isso já significa, bom, o fato de ser de alumínio não é novidade para nós. O que é novidade para nós é que o bloco também é de alumínio. E sendo assim, uma preocupação maior é com relação ao arrefecimento. No arrefecimento nós temos a questão nós temos a questão da água. Tipo da água que está sendo utilizada, o tipo do aditivo. O aditivo nem tanto. O problema maior é a água. Essa água tem que ser uma água... Que água tem que ser essa aí? Desmineralizada, ou seja, sem minérios. Porque quando a água tem minérios, ela é uma água condutível, ela conduz eletricidade. E uma água desmineralizada e sem minérios, portanto, ela é neutra, ela não conduz. E se ela não conduz eletricidade, então eu não tenho aquela coisa que nós conhecemos como corrosão galvânica, né? Mas basta o camarada desse motor aqui, desse veículo, aliás, melhor dizendo, parar num posto, e é comum lá o frentista perguntar: quer dar uma olhadinha na frente, não é isso? E nessa olhadinha na frente, o camarada invariavelmente ele passa a mão no regador com água e tenta completar, né? Está feita a confusão. Não ali na hora, mas isso vai refletir depois de algum tempo. Moral da história: pintou corrosão aqui, pintou qualquer problema, eu vou ter que trocar essa peça completa, porque ela não tem manutenção, não tem reparo, e muito menos usinagem, nada disso, porque é uma peça única, tá certo? Bom, tudo isso daqui, esse conceito, essa geometria, né? Esse estudo todo para conseguir o lambda 1. O lambda 1 é a melhor relação ar-combustível, tá certo? Daí que vem a eficiência. Lembra quando eu disse para vocês sobre o Inovar Alto? Um dos quesitos do Inovar Alto é o seguinte: as montadoras, chegou no governo lá atrás, em 2012, claro, começou antes, né? O projeto começou em 2012, mas lá por volta de 2011, as montadoras chegaram para o governo e falaram: queremos reduzir impostos, queremos abaixar o preço. E o governo fez então uma proposta para as montadoras: olha, se você atingir esse patamar de tecnologia nos motores, a gente consegue reduzir o valor dos impostos. E uma das questões impostas pelo governo, dentro do projeto Inovar Alto, é que os motores em 2017, além dele andar bem e ser eficiente, ele seja econômico. Tá bom, Ricardo? Ele tem uma economia, ele faça um desempenho com 17 km por litro. Então você imagina você pegar um motor desses que nós temos e fazer com que ele atinja 17 km por litro. Para conseguir fazer isso daí não é mágica, tem que ter engenharia. E a engenharia justamente foi investida não só nesta parte, mas esta uma das partes que complica esse cálculo para poder atingir essa eficiência. 17 para 1. Claro, isso tudo dentro lá do lambda 1, tá certo? Então esse aqui nós temos no cabeçote. O comando são 4 válvulas por cilindro, 2 de admissão, 2 de escape, tá certo? E o que ele tem de detalhe é a posição da vela, por exemplo. A posição da vela nesse motor é central. E tem um detalhe, não sei se vocês conseguem enxergar aí, conseguem perceber, são essas nuances que faz a diferença, gente. Não sei se vocês conseguem observar aonde está o injetor e aonde que está o eletrodo da vela. Então aqui nós temos o injetor, a válvula de injeção, o bico injetor, tá certo? Que vai injetar combustível, e olha como que está a vela. Vocês perceberam que é o último fio de rosca. Na hora que o camarada dá o torque na vela, essa vela tem que parar nessa posição. Claro, não exatamente nessa posição, mas o que não pode é ficar o terra dela, que é a voltinha da vela, né? Aquela parte de cima da vela, não pode ficar de frente para o bico. Não que isso vá atrapalhar o desempenho, nada disso, mas isso acaba refletindo na queima. Você olha o requinte que os caras conseguiram desenvolver. Bom, isso significa dizer que num simples aplicação de velas, se eu errar aqui no torcano, né, aqui no torque, pegar um cano e puxar firme, eu modifico essa posição. Isso, a médio e longo prazo, vai acabar afetando lá o consumo, principalmente emissões. Você vê os detalhes, gente.
Aprendam isso. Se eu pegar um motor de Opala e tentar montar um motor de Opala, motor de Passat antigo, quem é mais antigo, se fechar os olhos a gente monta. Porque eu tinha tanta tolerância para me errar, que mesmo que eu errasse, ainda assim esse motor funcionava, né? Erra aqui um pentelho de nada, uma coisa de nada, aí já começa o resultado. Então são os detalhes, é isso que faz a diferença. Bom, aqui o bloco. Então o bloco, imagina, ele tem 3 cilindros, e cada cilindro, cada buraco desse daí, né, ele tem um diâmetro de 74,5, 74 por 70, se eu arredondar, isso vai dar 75 por 75. Sabe o que é isso? É um fundo de copo, desses copinhos aí de requeijão. Extremamente pequeno, gente. Extremamente, mas com uma eficiência enorme. Se eu comparar, se fizer uma comparação de um pistão desse, de um bloco desse, com um motor AP, por exemplo, lá de 2000 e alguma coisa, é uma diferença brutal. Então, são cada vez menor. Isso entra também num conceito, este motor, né, entra num conceito chamado downsizing. Conhece esse palavrão? Downsizing? Downsizing é redução de tamanho. Pega um motor grande e eu consigo reduzir. Ele está dentro desse processo, desse conceito atual, né? Então, aqueles grandes motores que nós conhecemos lá no passado, né, que eram verdadeira usina, né? Imagina um V8 lá, pegar um motor daquele, o cara consegue reduzir num tamanho. Sabe qual a área que tem esse motor aqui? Sabe qual a área que tem aqui, ó? Um pouquinho maior que uma folha A4. Motor da Ford, também 1.0, exatamente do tamanho de uma folha A4. Imagina. Com isso daí, bom, reduzir tamanho, consequentemente reduzir peso. E comparativamente, entre um bloco desse e um bloco de 4 cilindros, lá com os motores AP da vida, dá uma diferença de 10 quilos, só aqui. Aí eu peço para vocês imaginar o seguinte: esse motor é de alumínio. Você sabe que para produzir alumínio demanda uma energia elétrica, potência elétrica muito grande. Você imagina quanto que houve de economia entre fundir uma peça desse tamanho e fundir uma peça do passado? O quanto que ficou mais barato. Então isso tudo vem contribuir aí para a redução inclusive de valores, né? Bom, o que nós temos de novidade é isso daí: 3 cilindros, um cilindro extremamente pequeno. E tem um detalhe: esses blocos, normalmente, a camisa dele era pistão na camisa. Ou seja, a própria peça, né, o próprio material, tinha contato com o pistão. Nesse daqui não. Nesse daqui ele tem uma capa, tá vendo? Uma capa de aço. Então é como se fosse para quem pegou essa época, né, uma camisa molhada, só que isso aqui não é molhada. É uma camisa de aço embutida, né, dentro do cilindro do bloco. É uma novidade também aí, principalmente para a linha Volkswagen, que nunca usou esse tipo de coisa. Quem usou isso daí foi a Ford, a GM, que era de bloco de ferro fundido, né? Mas assim, de alumínio diretamente foi a Volkswagen. Então é uma cobertura fundida. E ela tem um detalhe, né? Tudo é estudado. Essa camisa, a parte que toca no bloco, que faz contato com o bloco para transferir calor, ela não é lisa. Ela parece uma lixa grossa. E isso dá uma melhor eficiência na transferência de temperatura. Você vê o requinte da engenharia, da pesquisa para levar esses pontos. São detalhes, gente, detalhes. Então, é o que eu venho falando já há algum tempo. A a eletrônica embarcada lá no veículo, ela está cada vez mais refinada. É como um celular, ó, que vocês estão acostumados. É um toquezinho no dedo, é um detalhezinho, um toquezinho no dedo, você pode estar confirmando alguma coisa, ou negando alguma coisa, ou virando a página, uma coisinha de nada. Sendo que no passado eu tinha que apertar algum botão, alguma coisa mais forte. É o que está fazendo uma comparação, é o que está acontecendo com essa tecnologia. São detalhezinhos que vem vindo aí que a gente vai ter que abrir o olho, senão passa por cima, né, na hora de fazer a manutenção. Muito bom. Aqui o sistema de alimentação de combustível, um tanque aí como nós já conhecemos, um defletor de calor, de temperatura.
E aí nós temos alguns componentes, né? O tubo de enchimento, aí o filtro de carvão ativado e o módulo da bomba. O módulo da bomba, ele tem um detalhe. O módulo da bomba é aquele componente onde tem a bomba, filtro e tudo mais, regulador de pressão. E ele tem mais um detalhe, ele tem um módulo eletrônico. Deixa eu ver se aparece aqui. Ele aparece um pouquinho. Ele tem um módulo de controle, aonde esse módulo de controle ele vai fazer variar a pressão da bomba, de acordo com a rotação. Então é uma inteligência também aplicada, porque no passado nós tínhamos uma pressão fixa, né? Sei lá, era 3 bar, aquele sistema era 3 bar, podia estar a 180 por hora, como podia estar em marcha lenta, era 3 bar. Mas eu preciso de 3 bar? Talvez não. Então por que eu estou com essa pressão toda? Estou demandando energia lá na bomba, a bomba está tendo um desgaste, eu estou gastando energia elétrica, porque essa energia está sendo consumida pelo alternador, pela bateria, o alternador está repondo, então não precisa isso. Então a inteligência desse módulo ela consegue identificar, inclusive na partida frio. Então esses ajustes todos, quer dizer que eu tenho uma pressão na linha de baixa, porque isso daqui é a linha de baixa, uma pressão flutuante. Já tem uma pressão flutuante. Esse é o que tem, já é um pouco de novidade aí para vocês, tá certo? Se eu for medir isso daí, eu vou ter que medir com um osciloscópio, porque eu consigo enxergar a frequência e pela largura de pulso eu consigo fazer uma conta e consigo calcular qual que é a rotação dele, né? Tá certo? E ela pode variar a pressão entre 5 a 6 bar, dependendo da temperatura desse motor. Muito bom. Aqui o sistema de alta pressão. Ele pode variar, imagina, quantos bar eu ponho lá no pneu do meu carro? Bom, depende do carro, mas vamos falar em 30 bar. 28, 30. Então, 30, quanto que dá 30 bar em PSI? 450, né? Mais ou menos isso daí. Ou melhor, vamos fazer a conta diferente. Lá no pneu, eu coloco aproximadamente 450, você falou? 480. Quanto? Uns 2 bar, mais ou menos, de pressão. No pneu, uns 2 bar de pressão no pneu. Eu tenho 120 aqui. Então, você fazendo uma comparação, o nível de potência que eu tenho na linha de alta. Então, isso já significa que eu tenho que lidar com segurança, né? Na hora que eu for abrir uma linha, na hora que eu for abrir um tubo desse, eu tenho que ter certeza que ele está despressurizado e tudo mais. Bom, essa é a pressão que ela vai trabalhar, dependendo aí da situação. Quem vai controlar tudo isso daí é o módulo, tá certo? Então, lá no sistema de alta pressão, nós temos a bomba de alta pressão, com o regulador de pressão. Esse regulador de pressão, neste caso, é junto com a bomba, mas ele pode estar junto com a bomba ou fora da bomba, enfim, nesse caso está junto com a bomba. Ele tem a injeção entre 120 a 300 bar, um tubo de distribuidor em aço inoxidável, que tem que ser em aço, não pode ser mais aquele plástico preto como nós conhecemos, né? Explodiria. Injetores com 5 furos, é uma característica desse sistema, não significa que todos os sistemas de injeção direta têm 5 furos. Desse sistema aqui tem 5 furos. Sensor de pressão e múltiplas injeções dependendo da situação. Então o pistão está subindo, ele pode dar 2 injeções. Quando ele terminar o ciclo dele, dá mais 2, dá mais 3. Tudo é logística do módulo, dependendo sempre da temperatura que esse motor se encontra. Ok? Muito bom. Que mais? Aqui a bomba de alta pressão, onde tem um regulador de pressão, uma bomba mecânica também, não tem muita novidade, né, em termos de bomba. A novidade que eu poderia chamar é o tamanho dela, extremamente pequeno para uma pressão tão alta, porque normalmente para aquela pressão, no passado nós tínhamos umas bombas parrudas, né? Neste caso aqui não chega a ser tanto, aonde ela consegue ir até 250 bar de pressão. No momento da manutenção... Tem. Ele está perguntando se existe um procedimento específico para abrir a linha, para fazer a manutenção lá na linha de alta pressão, né? Tem, exatamente, tem. É isso daí que você tem que tomar o cuidado. Todos os sistemas, todos, sem exceção, tem o procedimento para você verificar ou liberar e abaixar, deixar a pressão
pressão diferencial, que é a pressão atmosférica, né? Não está com alta pressão. Muito bom. Aqui nós temos o conjunto do sistema de alta pressão, que é composto aí pela bomba. Opa, volta. Que é composto pela bomba. Que é composto pela bomba. Esse negócio aqui tá meio porreta. Está composto pela bomba, pelo tubo distribuidor e pelos bicos injetores. Então esse é o conjunto de alta pressão. Beleza? Esse é um dos componentes da vista explodida lá do motor que nós vimos. O que mais que nós temos aqui? Sistema de alta pressão. Então aqui nós temos a válvula injetor, o bico que tenha, para este caso, né, desse motor, esse tipo de bico. Aí ele requer também um cuidado especial naquele momento que vocês fazem a limpeza, que vocês vão fazer o teste do bico, como é que vocês testam o bico e tudo mais, né? Cuidado que essas coisas estão mudando, né? Um bico desse daí não custa tão barato, e se eu não souber testar, ou o equipamento que eu tenho lá não seja compatível, pode ser que eu venha danificar o bico, tá certo? Muito bom. Aqui nós temos uma outra novidade. Ele consegue identificar quando é álcool. Ou seja, ele já está preparado para gasolina, ele só precisa saber quando é álcool. Tirando esse sistema, voltando um pouquinho no passado, como é que ele sabia que era álcool ou gasolina? Ele sabia quando era álcool ou gasolina que eu tinha no tanque, através do resultado da leitura da sonda, tá certo? Da sonda lambda, sensor de oxigênio. Nesse caso aqui ficou mais preciso, e ele não precisa calcular nada. E já existe um sensor que identifica se é álcool. Então esse sensor não é de combustível, é sensor do álcool. Ele só reage com álcool. Então aqui dentro dele tem uns componentes que vai reagir por capacitância. E dependendo do valor da capacitância ou da resistência, ele vai identificar se é álcool. E sendo álcool, ele vai então fazer o cálculo da GESAL com base no álcool. Caso contrário, gasolina. E também isso é uma novidade. Isso daqui, inclusive, ajuda na partida a frio, contribui na partida a frio. Então, essa é outra novidade. Novidade para nós, porque eu me lembro que uns 15, 18 anos atrás, mais ou menos, eu fiz um trabalho para a Bosch. A Bosch fez um sistema desse para Ford, Estados Unidos. E lá naquela época, não tinha esse conceito que nós temos aqui no Brasil. Então, lá eu posso até hoje, usar álcool e gasolina. E como que ele identificava álcool e gasolina? Através desse sensor. Lá é chamado de E85. Aqui nós chamamos de E25, E30, dependendo da quantidade de álcool que tem lá no combustível. Lá é fixo. Lá é 15% de álcool na gasolina. Quando eu falo assim, inclusive atrás no porta-mala do carro que tem essa tecnologia, está escrito flex. Aí você pensa que o carro é flex que nem o nosso. Não. Ele é flex porque eu posso usar até 15%, somente 15% de álcool. O resto gasolina. Então isso já existia lá atrás, só que naquela época era uma peça muito cara. E aí foi abandonada aqui no Brasil. Eles optaram então por fazer um conceito matemático para identificar álcool ou gasolina através do resultado da leitura da sonda de oxigênio. Agora voltou. O que era caro hoje já não é tão caro. Já viram? Já conheciam esse componente aqui? Tá? Fica lá na tampa de válvula, lá na frente do motor. Tá? Sensor de álcool, né, que eu acabei de explicar. Aqui é injeção direta. Então, como que é uma injeção, aliás, aqui indireta, a convencional. Na injeção convencional, o bico injetor injeta no coletor. Ou no coletor, ali no pé da válvula. Quanto mais próximo ali da válvula, melhor. Só que este conceito aqui, por melhor que ele seja, existe uma perda muito grande de combustível. Porque tem que injetar somente combustível e misturar com o ar que está sendo admitido. Então a mistura ela é realizada dentro do cilindro. Ela tem muito pouco tempo para realizar essa mistura ar e combustível, porque logo em seguida já vem a ignição. Então esse é o sistema antigo. Moral da história: perdia-se muito combustível nesse conceito.
Por isso que hoje não se utiliza mais isso. O que utiliza hoje? Hoje utiliza isso, ó. O ar, opa, volta. O ar está entrando por aqui, ó. O ar está entrando somente ar. E de acordo com essa quantidade de ar que foi medido lá do cabeçote, pela massa de ar, ele consegue determinar o volume de combustível, ó. Então é uma mistura homogênea, não tem perda. A mistura é realizada neste espaço aqui. Em seguida vem a ignição. Praticamente queima-se tudo. No outro conceito não. Sempre tinha alguma coisa sobrando, né? Tanto é que o índice de HC no outro sistema, HC hidrocarbonetos, né? Combustível não queimado. O índice de HC no sistema convencional é muito alto. Então quando nós tínhamos, quem é daqui de São Paulo, quando nós tínhamos a inspeção aqui em São Paulo, o camarada levava o carro para fazer a inspeção e ele era reprovado, por exemplo, em HC, porque o índice de combustível não queimado estava muito alto. Ou seja, esse carro, além de consumir, ele estava poluindo pra caramba. Hoje aqui, dentro desse conceito, funcionando normalmente, já não existe mais isso. Aqui mais a formação da mistura, né? Então, isso daqui entra numa velocidade supersônica aqui para dentro, uma velocidade enorme, aonde vai se misturar com o combustível, formando então a melhor mistura possível. Perfeito? Então esse é o sistema de formação da mistura. E aqui ainda, posso mostrar aqui. E aqui ainda tem as estratégias da injeção, conforme eu falei anteriormente para os senhores. Então, dependendo da situação, ele faz até 3 injeções no tempo entre a subida do pistão do ponto morto inferior até o ponto morto superior. Beleza? Então, tem que trabalhar tudo redondinho. Aqui já me deram o toque, eu tenho muito pouco tempo. Mas aí vem o turbocompressor. Então, rapidamente aqui, ele trabalha então numa pressão até 1,6 bar. Uma pressão relativamente baixa, né? E vai a uma temperatura até 1000 graus aí de temperatura. O que mais? Aqui eu tenho volta um pouquinho. Aqui eu tenho um detalhe também, a válvula Westgate, que é aquela válvula de abertura. Ela é comandada não mais pneumaticamente, como a maioria dos casos, mas sim eletronicamente através de um módulo que tem aqui, ó, comandado pelo módulo central. Então esse é o turbo, uma pecinha desse tamanho para empurrar aquele motor, para empurrar quase 1 tonelada, que é o peso do carro, né? Mais passageiro, mais peso e tudo mais. Daí a eficiência que eu falei para os senhores lá no início. Então ele já começa a trabalhar em baixas rotações. Aí ele encorta um pouquinho, a gente poderia explorar um pouquinho mais o assunto, mas de acordo com o tempo não vai ser possível. Aqui um detalhe da válvula Westgate, né? Também a gente podia falar um pouquinho mais, mas não é possível. E aqui só para se ter uma ideia da movimentação, né? A válvula funcionando no momento da abertura, como é que é o fluxo de gases aí, gás de escape, né? Como é que passa. Temos mais assim acima do tempo, Serrano. Me lembro do sobrenome, não me lembro do nome. Hein, Serrano? Temos mais algum tempo aí, mais uns 10 minutinhos? 5, 10 minutos, tem? Tá, então, vamos lá. Aí nós temos o intercooler. O que é o intercooler? É abaixar a temperatura do ar. Esse ar, quanto mais baixo ele tiver, mais ar eu consigo introduzir para dentro da câmara de combustão, tá certo? Ele é integrado junto lá com o coletor, é uma peça única também, é uma novidade. Ele tem alguns detalhes aí que mexe com turbo, eu vou falar o nome, vocês já vão entender, que é o turbo lag. O turbo lag é aquele delay que o turbo tem na hora que ele vai entrar. O cara acelerou e até ele responder isso tem um delayzinho, tem um tempo de resposta, né, de retardo. Aqui não existe isso, pisou ele já responde na hora. Aí é que está aquele lance que eu falei do motor ser esperto, em baixas rotações. Então esse é o nosso intercooling. A lâmpada também, 2 lâminas. As lâminas aqui não é wideband, não é de banda larga, são sondas convencionais, planar, porém convencionais. Uma antes do catalisador, outra depois do catalisador. E mudou o conceito de leitura do módulo. Então aqui, deixa eu ver. Aqui no passado,
ele media somente 2 pontos. Opa, tá meio devagar aqui. Aí. O que ele fazia no passado? Ele media aqui entre mais ou menos 650 a 800 milivolts para mistura rica, e mais ou menos uns 300 a 400 por aí assim, milivolts na parte de baixo. Este intervalo aqui, o módulo não desprezava. Ele só pegava os 2 picos, de máxima e de mínima, tá certo? Hoje o que ele faz? Isso é coisa do passado. Hoje o que ele faz? Ele monitora, por isso que chama-se lambda contínua. Ele monitora o tempo inteirinho de leitura da sonda. Então ele consegue uma precisão violenta, fazendo que ele trabalhe numa resposta de mistura pobre bastante grande, ó, sem utilizar uma sonda wideband. Então isso daqui já é uma característica, já é uma coisa nova que acho que muita gente não sabe disso, tá certo? Então, sonda convencional, porém o módulo está tendo uma outra consideração de leitura, beleza? Isso nesse sistema, nesse motorzinho que eu falei para vocês. Nem todos os sistemas utilizam isso. Aí a sonda, como vocês já viram, tá certo? Ele chama de sonda binária, né? Sonda do motor. Não tem nada de novidade nesta sonda, porque tem muitos motores aí com injeção direta que trabalham com sonda wideband. Wideband é banda larga, né? Para misturas estequiométricas mais pobres. O que mais? Bom, por hora é isso daí. Dá para a gente falar a noite inteira até amanhã de manhã. Só os slides que eu tenho aqui daria para a gente falar, mas aí o tempo não me permite. Eu acho que é uma novidade, pessoal. É uma novidade e é uma coisa que não tem jeito, vocês vão ter que se alinhar, vão ter que se empenhar para entender esses conceitos que vem vindo por aí. Falei alguma novidade para vocês ou não? Então tá bom. Valeu a pena aí uma meia hora, 40 minutos que nós trocamos ideia? Então já vai sair daqui com um pouquinho mais de informação. Muito obrigado aí pela presença de vocês. Boa feira. Para quem é de fora, bom retorno. Aproveitem bastante, façam bastante contato. A feira é isso daí, é relacionamento, né? O networking, né? Trocar cartão e tudo mais. E boa sorte para vocês todos. Tudo de bom. Uma boa tarde para vocês. Obrigado, muito obrigado. Obrigado.